Olá, amigos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, ao nosso bate-papo a respeito de vícios e como superá-los. Nós vimos um exemplo no vídeo passado de como superar o egoísmo. Vimos que a gente pode ir esforçando para desenvolver uma virtude oposta. Se somos egoístas, vamos começar a praticar o bem, distribuir um pouco do que nós temos. Podemos ir trabalhar em um centro espírita, na periferia, junto com crianças necessitadas, carentes, adultos necessitados. Vamos vendo as necessidades que os outros têm, às vezes a miséria em que vivem, a pobreza de suas casas, e isso tudo vai nos despertando a empatia e incrementando nossa vontade de sermos úteis e despertando o interesse em reduzir o sofrimento de outras pessoas. Isso é a prática, é assim que nós temos que fazer para vencer os nossos vícios. Mas por que vencer o vício, não é? Essa é uma boa pergunta. Se isso for perguntado ao materialista, ele vai dizer que não tem porquê, não é? Ele não acredita em um Deus, ele não acredita nos ensinamentos de Jesus. Para ele tudo vai se acabar quando o corpo morrer, quando ele morrer. Para os espiritualistas, a coisa fica diferente, porque ele sabe que vai colher no futuro o que ele semear agora. Se ele criar dívidas, se ele criar sofrimento, se ele gerar miséria, o que ele gerar, ele terá que reparar no futuro. Ele sofrerá para compreender que agiu errado. É claro que assim que ele entender que agiu errado, que ele se arrepender por ter agido errado, ele será de imediato socorrido por Deus, pela providência divina. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós temos que ter um comportamento, nós temos que ter uma tábua de valores que nos oriente na vida. Uma tábua de valores segura, em que nós confiemos, que nós tenhamos fé nessa tábua de valores. E qual a melhor opção que nós temos hoje para seguir? É a mesma faz mais de 2000 anos. São os ensinamentos que nos foram trazidos pelo nosso mestre querido, Jesus, o Cristo da nossa terra. Então, se nós seguirmos esses valores, os valores do Cristo, nós com certeza estaremos no caminho certo, nós com certeza nos daremos bem. Então vamos ver um pouquinho do que Jesus nos ensina. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao teu próximo o que você quer que façam para você. Não faz ao teu próximo o que você não quer que façam para você. Se nós seguirmos só isso, nós seremos já pessoas boas. Porque nós estaremos respeitando os direitos e as necessidades do nosso próximo. Nós estaremos atentos para sermos bons, para fazermos o bem e para não deixarmos de fazer o bem todas as vezes que nos for possível. Nós estaremos atentos para não prejudicar ninguém, para não trazer sofrimentos, para não levar angústia para ninguém. Então, essa é uma boa referência para nós seguirmos, para nós irmos nos comportando de acordo com a moral que nos garantirá a felicidade. Lembrando que moral
no Espiritismo são as regras de bem proceder com o próximo. É exatamente o que Jesus nos ensinou. Muito bem. Então, nós temos já uma tábua de referências. Como que eu vou me comportar? Eu vou me comportar seguindo as regras que Jesus nos ensinou. Eu vou estudar o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Eu vou tentar entender o que está tudo lá e eu vou seguir rigorosamente. Mas, para simplificar a vida, eu vou seguir aqui a regra de querer ao próximo, de fazer ao próximo o que eu quero que faça para mim. Muito bom, aí está resolvido. Mas é só isso? Eu tenho, por exemplo, o hábito do egoísmo, o vício do egoísmo. Não é? Como é que eu vou jogar com isso, com uma tábua de referências de Jesus, de comportamento que Jesus nos deu? Muito bem, eu preciso usar a minha razão. Eu sempre vou usar a razão para vencer qualquer vício. Não dá para vencer um vício sem que a gente pense nesse vício, que a gente entenda esse vício e que a gente tenha em nossa consciência, em nossos valores muito bem gravados aquela tábua de valores de Jesus, não é? Então, a minha razão aí vai confrontar o que eu faço, os meus valores, com os valores que Jesus pregou. E a minha razão vai decidir o que fazer. Não é ela quem vai escolher de fato. Quem vai escolher de fato vai ser a nossa vontade. Então nós precisamos pôr a nossa vontade para escolher aquilo que Jesus nos ensinou. Entre ser egoísta e ser altruísta, eu tenho um determinado objeto e eu sou egoísta, eu não quero que ninguém pegue, eu me pelo de ciúme das minhas coisas. Mas alguém está precisando utilizar aquilo, alguém está precisando desfrutar um pouco daquele objeto que eu tenho para uma necessidade real que está enfrentando. Então, eu, usando a minha razão, eu vou questionar. Eu sou egoísta, está certo? Não. O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a dividir. Jesus nos ensina a fazer ao próximo o que eu gostaria que fizessem para mim. Ora, se fosse eu no lugar dessa pessoa que está me pedindo emprestado esse objeto, que está precisando dele, se fosse eu no lugar dele, eu gostaria muito que me emprestassem. Então, no momento em que eu me coloco no lugar do outro, eu defino o que eu tenho que fazer. Se eu gostaria que me emprestassem, passou a ser uma obrigação minha emprestar para o outro. E agora eu tenho consciência disso. Eu sei que se eu deixar de emprestar, eu vou estar contrariando uma lei de Deus. Eu vou estar contrariando Jesus e eu estou dizendo que eu quero seguir os ensinamentos do nosso Mestre querido. Então, a minha razão está funcionando, ela está analisando, ela está julgando, a minha razão está mostrando o caminho que eu devo seguir para vencer aquele vício. Eu não estou jogando no escuro, eu não estou tomando uma atitude fortuita que nunca mais eu vou repetir. Não, eu estou fazendo consciente, eu estou fazendo com a razão. Eu vou seguir Jesus. O que Jesus faria, o que Jesus nos ensina a fazer. Então a minha razão indica isso. A minha vontade
nem sempre vai estar muito disposta a seguir a razão. Então é preciso que essa vontade também seja forte. A nossa razão tem que estar pressionando a nossa vontade. A nossa razão precisa dar argumentos lógicos para a vontade, dar argumentos fortes para a vontade, para que ela realmente haja da forma que a razão quer. Então, uma vez que a razão determinou, faça-se assim, não é? A vontade precisa cumprir a razão e agir de acordo com aquilo que Jesus ensina, que Jesus pregou. Então é fundamental a nossa vontade. Nós temos que fortalecer a nossa vontade. Nós temos que ser donos da nossa vontade. Nós só agimos naquilo que nós colocamos vontade. Mesmo, por exemplo, eu poderia ajudar alguém de alguma forma e eu estou deixando de fazê-lo por egoísmo. Então, eu vou ter que pôr a minha vontade para funcionar, para agir, tomar uma atitude, para fazer uma ação contrária ao egoísmo. A razão vai me mandar fazer de forma altruísta. A razão vai me mostrar que eu preciso agir assim se eu quiser ser cristão. E mais, a minha vontade vai ter que pegar isso que a razão está sugerindo e fazer. E aí, então, eu terei uma ação que contraria um vício meu. E quantas vezes mais eu for praticando a ação que contraria o vício, quantas vezes mais eu for sendo altruísta, agindo de maneira altruísta, em vez de agir de maneira egoísta, eu vou criando o hábito de ser altruísta, de dividir as minhas coisas, de ajudar o meu próximo. E quando perceber, já seremos mais egoístas. Teremos substituído esse vício por uma virtude. Muito obrigado, muita paz a todos.